Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Iniciamos aqui mais uma aula falando um pouco mais da química, apresentando um pouco mais da química para vocês. Eu sou a professora Yara Graça e vou acompanhar vocês aqui em muitas aulas, espero que vocês gostem, tá? Mas a nossa primeira aula nós temos os seguintes objetos, olha só. Objetos de conhecimento da aula 1 são as implicações e benefícios do uso da radiação, efeitos biológicos das radiações ionizantes, mutações, evolução dos modelos atômicos e também a radioatividade. E no nosso detalhamento da aula de hoje, a gente vai tratar da tabela periódica e características dos radioisótopos, tá? Então, nós vamos nos aprofundar um pouco mais na tabela periódica, conhecer um pouco mais desses elementos e entender o que seriam esses radioisótopos, tá bom? Vamos para a aula! Então, a gente não tem como iniciar falando de tabela periódica sem trazer para vocês, né, essas pessoas que durante toda a história da humanidade tentaram organizar essa tabela periódica, né, tentaram organizar, melhor dizendo, os elementos químicos que foram sendo descobertos ao longo dos séculos, tá? E aqui, né, eu estou nessa sala com vários desses estudiosos, vários desses químicos, pessoas importantíssimas. Caso vocês tenham um pouco mais de curiosidade, pesquisem um pouco mais sobre eles, né? Porque naquela época, um químico não era só um químico, né? Um químico era um físico, era um astrônomo, era um médico, tá? Então, ele, além de desenvolver estudos voltados para esse desenvolvimento da tabela periódica, que é algo tão importante para o estudo da química, provavelmente eles também tiveram outros estudos. Então, aqui nós temos, ali no cantinho, né, o Lavoisier, Antoine Lavoisier, que é considerado aí o pai da química moderna. Ele foi um dos primeiros aí que começou a descobrir vários elementos e tentar organizar esses elementos, né, em um esquema, em uma tabela. Depois aqui nós temos o Dobenreiner, que também ajudou aí a entender melhor como que esses elementos poderiam se posicionar nessa organização periódica. Temos ali no finalzinho também o Niels Land, né, que ele também ajudou de alguma maneira, né, a tentar nessa organização. E o Monzeley, que é esse que está aqui do meu ladinho, que foi assim o último que deu o toque final na tabela periódica, tá? E aí todos esses estudiosos, né, sempre em campos, né, em universidades, além, né, das suas pesquisas e dos seus estudos, com muitos alunos que também os ajudavam, tá bom? Então, aí a gente tem, né, essa organização da tabela periódica com esses elementos, tá? Então, avançando, né, falando um pouquinho mais aí desses cientistas da tabela periódica, né? Essa tabela hoje, a moderna, a que nós utilizamos hoje, né, nos dias de hoje, a tabela atual, vamos dizer assim, né? Ela é organizada numa sequência periódica dos elementos e essa sequência é uma sequência de número atômico, tá? Então, a gente precisa entender que depois de muitos estudos, a gente vai já ver um vídeo legalzinho falando sobre essa história e essa sequência, mas a gente precisa entender que depois de muito estudo, muitos cientistas, muitos químicos, chegou-se a uma conclusão de que a melhor maneira para organizar esses elementos de uma forma periódica e sequencial seria a partir dos seus números atômicos, tá? E aí essas propriedades periódicas foram surgindo, ok? Então agora a gente vai dar uma olhadinha nesse vídeo, né, que trata dessa história da tabela periódica, mas antes disso, olha só, né, queria só reforçar um estudioso, né, que tratou da tabela periódica, assim, organizou a tabela periódica quase da maneira mais moderna que a gente conhece, que é o Mendeleev. Olha só. Então, essa é a tabela periódica atual que nós temos hoje, né? Essa é a atual tabela periódica. Mendeleev foi um dos primeiros a tentar organizar essa tabela periódica, né? E ele publicou essa primeira versão da tabela periódica em 1869, tá? Derrubando as tabelas periódicas que existiam anteriormente. Desde então, essa tabela periódica ela foi evoluindo em mais ou menos 150 anos de desenvolvimento científico. E o Mendeleev foi um dos estudiosos, né? Hoje, né, essa tabela atual que você está vendo aí, toda coloridinha,
toda bonitinha, né? Ela tem 118 elementos descobertos, conhecidos e já desde muito tempo, tá, gente? Isso a gente está falando de séculos e séculos de evolução científica e química. E ela é amplamente considerada como uma das conquistas mais significativas da ciência, porque aí onde você está vendo, né, todos esses elementos nos quadradinhos, cada um com uma corzinha, um número em cima, um número embaixo, todas são informações essenciais e importantes. E cada númerozinho desse que você vê na tabela periódica, ele quer dizer algo que foi muito estudado, muito pesquisado. Por isso que ela é realmente um dos artefatos, objetos, instrumentos mais importantes da ciência de uma forma geral, tá, gente? Não tô puxando sardinha só para química aqui não, mas estou dizendo que a tabela é algo realmente importante para toda a ciência e para toda a tecnologia. Agora sim a gente vai dar uma olhadinha no vídeo que vai retratar um pouquinho dessa evolução histórica da tabela periódica. Olha só. A história da tabela periódica começou no início do século XIX, em 1829. Ao longo de 200 anos, vários químicos procuraram formas de organizar a tabela periódica. Nesse sentido, surgiram vários estudos que deram à tabela periódica um caráter organizado, com todos os elementos ordenados e distribuídos de maneira harmônica. No começo da história da tabela periódica, em 1829, o alemão Johann Wolfgang Dobenheimer organizou a tabela pela primeira vez. Apresentava cerca de 30 elementos químicos, conhecidos à época, e recebeu o nome de Tríades de Dobenheimer. Todavia, recebeu esse nome pelo fato de os elementos terem sido organizados em grupos de 3. Cada um desses grupos apresentava elementos químicos com características semelhantes. No ano de 1862, o francês Alexandre de Champ-Courtois organizou os elementos químicos de maneira que ajudasse na mineralogia. Assim, ele distribuiu os elementos em ordem crescente de massa atômica ao longo de uma faixa em espiral do cilindro, usando o modelo que ficou conhecido como parafuso telúrico. Todavia, dentro da história da tabela periódica, Champ-Courtois descobriu semelhanças nas propriedades químicas de elementos que se encontravam na mesma linha vertical. Lei das oitavas. Em 1865, o químico inglês J.A.R. Newlands organizou 61 elementos químicos conhecidos até então em ordem crescente de massa atômica e colocou-os em colunas com 7 elementos cada uma. Por ser músico, organizou a tabela de acordo com as notas musicais. Nesse sentido, ao organizar cada elemento em colunas, Newlands observou que elementos químicos em uma mesma linha horizontal, de oitavas diferentes, tinham propriedades semelhantes. Ainda na mesma época, Julius Lothar Meyer introduziu a lei de periodicidade dos elementos, ou seja, ele descobriu a relação entre massa atômica e propriedade em um mesmo grupo. Mendeleev tinha o hábito de anotar em fichas as propriedades de cada um dos elementos químicos. Em 1869, ele resolveu organizar suas fichas em ordem crescente de massa atômica e mostrou que nas linhas verticais havia elementos com propriedades químicas e físicas semelhantes. Dmitri Ivanovich Mendeleev, 1834-1907, foi considerado o pai da tabela periódica. No entanto, em 1913, o físico inglês Henry Moseley realizou experimentos com raio-x e descobriu o número atômico Z dos elementos químicos. Ele provou que as propriedades dos elementos tinham relação não com a massa atômica, como dizia Mendeleev, mas sim com o número atômico. Olha aí, um pouco mais da história da tabela periódica e essa sequência cronológica, né, do desenvolvimento científico, o quanto foi importante para que nós tivéssemos hoje uma tabela periódica, né, organizada a partir dessa ordem crescente dos números atômicos, tá bom? Bora conhecer um pouco mais sobre essa tabela periódica, olha só. Então, a tabela periódica dos elementos químicos, ela é aqui na química uma ferramenta, tá? Então, a gente utiliza como uma ferramenta e tem por objetivo organizar e agrupar
todos os elementos químicos descobertos na natureza e também aqueles sintetizados pelo homem em laboratório, tá? Como eu comentei anteriormente, Dmitri Mendeleev foi um dos que tentou organizar, mas o probleminha do Mendeleev é que ele tentou organizar em ordem crescente de massa atômica, tá? Então, fazendo isso, ele acabou não chegando a uma boa conclusão da tabela periódica. Aí o que aconteceu, né? A tabela atual, né, aquela que realmente é válida, hoje ela tem 118 elementos e ela é organizada a partir dos seus números atômicos, tá? Então, essa organização periódica dos elementos, ela é feita a partir dos seus números atômicos. E como eu comentei, todos os elementos naturais e artificiais estão presentes ali. Tá aqui, ó, mais uma vez, hoje a aula eu vou apresentar sempre uma tabela periódica, né, para reforçar. Então, aqui a gente tem essa tabela periódica. O que a gente precisa entender um pouquinho, né, dessa referência que nós temos bem aqui, tá bom? Eu escolhi o elemento hidrogênio e dentro de cada caixinha dessa, né, dentro de cada quadradinho, nós temos um elemento químico. Além do símbolo do elemento e do seu nome, existem algumas informações que são sempre muito importantes que aparecem também na sua caixinha, né? Então, nós temos, por exemplo, o número atômico do elemento, que é o que define a posição dele na tabela periódica, no caso, o elemento hidrogênio, né, que tem o número atômico 1, então aparece o númerozinho 1 ali. Aqui no outro cantinho, nós temos o elemento hélio, que tem o símbolo He e tem o número atômico 2, tá? Perceberam que pulou do 1, foi lá para o 2, lá do outro lado, né? Aí nós temos aqui, ó, nesse outro cantinho, vou circular para vocês, o lítio, que tem o símbolo Li e número atômico 3. E assim vai, olha, gente, 4, 5, que é o boro, 6 é o carbono. Então, percebam que a tabela segue uma sequência numérica, tá? Crescente, que vai do 1 até o 118, como eu comentei com vocês. Além dessa organização, né, numérica numérica e crescente, nós temos também uma organização que é feita em colunas e linhas, tá? Então, a gente tem que entender melhor essa diferença. Os períodos são exatamente as linhas horizontais da tabela periódica, tá? As linhas da tabela periódica são chamadas de período. No total, nós temos 7 períodos. Em termos de distribuição eletrônica, o período refere-se a cada camada que um átomo tem, tá bom? Já as famílias, ou chamadas também de grupos, são as linhas verticais da tabela periódica, ou seja, as colunas, tá? Coluna da tabela periódica. Hoje nós temos 18 colunas, então vai de 1 a 18 na tabela periódica, tá? Então aí nós temos essa subdivisão da tabela periódica. A gente vai ver também que existem subgrupos dentro das famílias, a gente vai já apresentar para vocês um pouquinho disso. Então, olha, a tabela então fica mais ou menos assim, olha. Tá aqui os períodos, né? Quem são os períodos? São as linhas, ó. Cada linha dessa é chamada de período. E se você contar, tem de 1 a 7, tá bom? E aqui nós temos os grupos ou famílias. O que são os grupos? Novamente, são as colunas. Olha só, cada coluna dessa é uma família da tabela periódica, tá bom? Então, não vamos mais esquecer, a gente não pode se perder, tá bom? Então, nós temos as famílias ou grupos, que são as colunas, né, que vai de 1 a 18, e nós temos também os períodos, que são as linhas, aí que vai de 1 a 7, tá bom? Ok? Então, essa diferença aí dos elementos e essa organização da tabela periódica. Bom, agora eu retorno com vocês nesse momento da aula para reforçar que a tabela periódica, ela, né, está ali presente naqueles esqueminhas que você vê, na verdade, toda a natureza. Se a gente for pensar, né, um pouco mais nessa imagem que você está vendo aqui, a gente tem aqui vários elementos, né, presentes na natureza, porque aqui é uma imagem natural, uma imagem do ambiente, é uma praia, né, onde a gente tem
A areia com vários componentes, vários compostos, e lá atrás a água do mar, e aqui acima, né, o ar atmosférico. Então aqui a gente tem um ambiente natural em que a gente pode encontrar vários elementos químicos, né, e que possivelmente, né, foi fonte em algum momento dessa descoberta de vários elementos químicos. Então às vezes a gente pensa assim: a tabela periódica foi organizada, mas é muito difícil porque aqueles elementos ali eu nem conheço, nunca ouvi falar. Não, gente, pelo contrário. Boa parte da tabela periódica, na verdade, ela está ali, aqueles elementos presentes ali são elementos naturais, a grande maioria são elementos naturais. A menor quantidade são elementos artificiais, né? Aqueles que não são encontrados na natureza e foram produzidos pelo homem em laboratório, tá? Então, pensa nisso, ok? Pensa que aquela organização, aqueles elementos também fazem parte do seu dia a dia, tá bom? Bora continuar falando aí desses elementos e da sua abundância no nosso planeta. Olha só, dos 118 elementos conhecidos, 94 são naturais, ou seja, são encontrados naturalmente aí, por aí, né? No nosso planeta, onde você está nesse momento, tem elemento químico presente aí, tá? Os outros elementos que são chamados de sintéticos, ou seja, produzidos pelo homem em laboratório, tá? Aí nós temos aqui, né, que 80 elementos têm pelo menos um isótopo estável, tá? Com estabilidade, né? Aqueles que não precisam fazer interações. 38 consistem apenas em isótopos radioativos, que é o que a gente também vai tratar na aula de hoje, falando um pouquinho mais, né, sobre esses radioisótopos. E eles decaem ao longo do tempo em outros elementos que podem se tornar, né, eventualmente radioativos ou até estáveis, tá? Então aí pra gente conhecer um pouquinho melhor sobre essa abundância e perceber que muitos elementos são encontrados sim na natureza. Bom, então falando aí dessa abundância, agora eu quero apresentar também uma classificação dessas famílias da tabela periódica, tá? Eu já apresentei para vocês os períodos, né? Falei que os períodos são as linhas, cada linhazinha dessa é um período. E as famílias são as colunas, tá? Então, cada coluna é uma família. Algumas famílias têm nomes especiais, eu vou apresentar para vocês, tá bom? Então, essa primeira família aqui, essa primeira coluna da tabela periódica, 1A, também chamada de 1, são chamados de metais alcalinos, tá? A segunda são os metais alcalino-terrosos. Aí nós vamos dar um salto aqui para a família 6A ou 16, que são chamados de calcogênios. Nós ainda temos os halogênios, que são, né, pertencentes à família 17. E essa última família, tá? Essa última coluna da tabela periódica são os gases nobres, tá bom? Gases nobres. Então aqui a gente classificou muitas famílias na tabela. Professora, mas agora há pouco a senhora comentou sobre metal, não metal. Pois é, então também tem uma outra classificação, né, que abrange aí algumas categorias um pouco maiores, vamos dizer, né, de elementos na tabela periódica. E essas categorias são organizadas a partir de semelhanças nas propriedades desses elementos, tá? Na verdade, todas as organizações na tabela periódica tentam sempre ajustar ou organizar os elementos por suas semelhanças, tá? Então, nós temos, por exemplo, metais, não metais e semimetais ou metalóides, tá? Então, a gente tem essas três possibilidades de classificação. E aí, agora eu vou apresentar para vocês, essa classificação, essas três, né, classificações desses elementos. Olha só. Bom, então, perceberam que a tabela parece que vai sempre mudando de cor, né? Ela vai dando um ajuste aí nas cores, mas não se preocupem, tá, gente? Essas colorações que você vê na tabela, ela sempre depende da análise que a gente está fazendo, ou às vezes até do autor que você está estudando, tá? Então, não se preocupe com relação à cor, tá bom? Então, por exemplo, essa região toda em amarelo que você está vendo, né, na tabela periódica que eu estou apresentando para vocês aqui, são os elementos da tabela classificados como metais, tá?
todos metais. Olha. A maioria da tabela periódica sempre é metálica, tá? Todo esse amarelinho que você tá vendo. Eles compartilham características semelhantes. A maioria deles são sólidos, tá? Então, grande parte dos metais, a principal característica é ser sólido, brilhante, são bons condutores de eletricidade e também são maleáveis. Tem um metal líquido aqui, né, que é o mercúrio, tá? A outra região da tabela periódica são os não metais, esse roxinho aqui mais escuro, né? Esse rosinha mais escuro são os não metais. Também tem propriedades semelhantes entre si, mas que são opostas aos metais, tá bom? Se os metais são sólidos, os não metais não são sólidos, ou são gasosos ou líquidos, né? Eles costumam ser quebradiços, né? Também são maus condutores de corrente elétrica, não são flexíveis, justamente são mais rígidos, e alguns não metais, na maioria, são líquidos e outros são gasosos, tá? E por último, os metalóides, que são esses mais clarinhos aqui nessa faixa, entre o amarelo e o rosa, tá? Esses são os semimetais também chamados, né? São considerados, eles ficam aí entre esse cruzamento dos metais e dos não metais, e eles têm características, às vezes de um, às vezes do outro, tá? Então, um dos principais exemplos de utilização desses metais na indústria de semicondutores e também de chips de computador, tá bom? Ainda tem aqui no cantinho o nosso velho e conhecido gases nobres, a gente vai trabalhar bastante sobre eles depois. Agora eu tenho outra coisa para falar para vocês também da tabela periódica, uma informação importante, que são essa diferença, né, dos elementos da natureza e aqueles que são artificiais. E aqui a nossa tabela está até em destaque, né? O elemento 118, que é o último elemento da tabela periódica, né? Ele não é o último a ser descoberto, mas é o último posicionado aqui na tabela periódica, lembrando que ela vai de 1 a 118. Então, 118 realmente é o último, ok? Bora dar uma olhadinha e continuar falando aí um pouco mais desses elementos. Bom, então a gente tem aí, né, o elemento hélio, olha só. Isso, o elemento hélio é aquele primeiro elemento, né, da tabela, o segundo elemento da tabela periódica, como você vê ali, né, na sua simbologia, ele tem o símbolo He, o seu nome é hélio, e o número atômico está descrito lá acima, você consegue ver, é o número 2, né, para esse elemento. A sua massa atômica também representada ali abaixo. E por que a gente tem essa imagem, né, para fazer referência a esse elemento? A gente faz referência aí ao momento do Big Bang, o momento da explosão que gerou tudo que existe no universo, né? Então, imaginem vocês que tudo começou com pequenas partículas. A gente pode imaginar que uma dessas partículas presentes lá nessa grande explosão do Big Bang, com certeza, eram os gases, né, do tipo hélio, porque ele é realmente aquele elemento, né, com uma partícula muito pequenininha, né, porque a gente tem ali a presença apenas de 2 prótons, tá? Então, com certeza, em um evento que gerou tanta energia e que depois gerou tudo que se conhece, né, no universo, um dos elementos presentes ali era, com certeza, esse gás, tá? Bora dar uma olhadinha agora na tabela periódica, mais uma vez, né? Então, nós temos a tabela periódica aí, né? Quero reforçar com vocês agora, né, a tabela periódica e apresentar para vocês, eu falei agora há pouco do último elemento, né? O elemento 118 da tabela, não foi? E ele, naquele momento ali que eu apresentei para vocês, ele ainda não tinha um nome próprio, né? Ele tinha um nome ainda sugerido, porque à medida que os elementos vão sendo descobertos, os nomes ainda não são dados, tá, gente? O elemento é descoberto, aí o PAC organiza e tudo mais, para que depois um novo nome surja, né? Mas até lá eles ficam com nomes provisórios, vamos dizer assim. Só que agora eu quero mostrar para vocês que, na verdade, olha só, aquele elemento, né, o 118, consigo ampliar, né? Isso, olha. Agora ele tem um nome, gente, olha só. O 118, ele não é mais, o nome dele antigo, o provisório era ununócito. Era esse, tá?
O nonócito é 118 em latim, né? Eles usam sempre essas nomenclaturas em latim, que é uma língua já morta, né? Só que aí aconteceu o seguinte, né? Aí o PAC sugeriu a nomenclatura, né, do Oganessônio, agora ele se chama Oganessônio, justamente em homenagem ao seu, né, a pessoa que o desenvolveu, que foi esse estudioso aqui, um russo, né, um físico russo, que foi a pessoa que descobriu esse elemento, olha aqui, tá? E aqui esse é um vídeo, né, de comemoração que o Oganesson, né, que foi a pessoa que descobriu, comemorando, né, que realmente agora ele tem o nome dele na tabela periódica. Olha que legal, né? Então, é possível você também ter o seu nome na tabela periódica, desde que, né, você faça essa descoberta, tá bom? Bora dar uma olhadinha em mais uma tabela. Hoje a gente tá cheio de tabela aqui, né? Essa tabela eu trouxe para vocês para apresentar os elementos que não são naturais, tá? Todos esses que eu destaquei aqui, esses escurinhos são os naturais, né, encontrados na natureza, e esses coloridos aqui abaixo, todos são artificiais, ou seja, produzidos pelo homem em laboratório, tá? De alguma maneira, né, o homem ali conseguiu, a partir de processos, principalmente, né, de reações nucleares, né, montando ali, organizando o núcleo, desenvolveram novos elementos, tá? Então, todos esses aqui são artificiais produzidos em laboratório, inclusive o Oganesson, né? Aquele que a gente acabou de falar sobre eles, tá bom? Agora vamos continuar falando dos radioisótopos, olha só. Os radioisótopos se referem a isótopos que emitem radiação, ou seja, isótopos radioativos, né? Então são aqueles que emitem essas radiações ao longo do tempo, tá? Agora eu vou apresentar para vocês um deles, olha só, que é o carbono, mas existem outros elementos da tabela periódica com essa característica, ok? O elemento carbono, né, ele possui o número atômico 12, a gente já sabe. Porém, o carbono 14, que é um dos seus isótopos, ele é chamado aí de um radioisótopo artificial, embora também exista na atmosfera, já que o carbono 12 é o mais abundante na natureza. O carbono 14 é denominado de contador radioativo do tempo, e esse processo é útil para revelar a idade de plantas e fósseis. E agora eu quero apresentar um vídeo para vocês da professora Darlinda, em que ela fala um pouquinho mais sobre essa datação do carbono 14. Olha só. Olá, alunos! Então, o que seria a radiação? É um processo físico de emissão e de propagação de energia por meio de partículas ou de ondas eletromagnéticas em movimento. Esse processo pode ocorrer em um meio material ou no espaço. E de acordo com a sua origem, as radiações são classificadas em naturais ou artificiais. As radiações naturais são aquelas radiações que partem de uma fonte não produzida por tecnologia humana e que ocorre de uma forma espontânea. Exemplo, são as radiações cósmicas, provenientes de explosões solares e estelares. As radiações artificiais são radiações produzidas a partir de equipamentos elétricos, nos quais partículas, como os elétrons, elas são aceleradas. É o caso dos tubos de raio-x utilizadas em radiodiagnóstico. E a utilização das radiações? Elas podem ser utilizadas para a esterilização de materiais cirúrgicos e também para esterilizar alimentos industrializados. Também ela é utilizada para datar, olha que legal, datar o tempo, né, de vida
de fósseis e de artefatos históricos, utilizando um elemento químico que é o carbono 14. O carbono 14, ele está presente em tecidos vivos, de animais, de plantas e do homem. É um isótopo radioativo, instável, que decai a um ritmo lento a partir da morte de um organismo vivo. A arqueologia conta com esse elemento químico para datar fósseis, né? E além disso, esse elemento ele vai permitir decifrar de qual época é um achado dos arqueólogos. E o valor do objeto se relaciona com a data, ou seja, quanto mais antigo é um fóssil, maior será a sua importância. A idade do fóssil é descoberta se baseando no cálculo comparativo entre a quantidade habitual encontrada na matéria viva e aquela que foi descoberta no fóssil. A arqueologia utiliza essa técnica para calcular a idade de objetos históricos, como ossos de animais antigos ou múmias de faraó. Olha aí, mais uma vez a química sendo útil, né, aqui, no caso para datar, para determinar o período histórico da vida do planeta. Se utiliza-se da datação do carbono 14, né, que tem um tempo de meia-vida, como foi falado aí no vídeo, bem lento, por volta de 5.700 anos. Então, a cada 5.700 anos, metade daquele material, né, é a sua meia-vida, né, decai para a metade da sua massa, ok? Então, espero que tenha ficado claro aí um pouco mais sobre essa tabela periódica e também sobre esses radioisótopos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até mais!